Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Hope Hour. Tudo bem, Tani? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, pessoal que está nos assistindo? Mais um encontro, né, Rafa? E agora uma convidada aqui, né, especial. Tudo bem, Lorma? Joia. Olha quem tá aqui. De convidada a participante agora da mesa, né, entrevistadora. Então, tá vendo? Aqui você tá vendo que tá meio que entre família, né? Depois que rodar a família toda. O nepotismo, né? A gente vai colocando todo mundo da família, os amigos mais próximos. E hoje a gente tem uma convidada aqui muito importante, que veio de Araguaína, nos agraciar com a presença dela. Quando nós começamos o Hope Hour, foi uma das primeiras pessoas que me veio à mente. Eu falei, vou convidar a Laninha. Lana Paula Dalpisol. Sofreu muito bullying na faculdade com esse sobrenome dela, viu? Justamente. Fez muito bullying com ela, Os diga-se de antiparasitários, passagem. né? Laninha é minha amiga, nossa amiga muito próxima, de muitos anos, fez faculdade comigo. E é uma pessoa que tem uma história incrível, uma pessoa que já passou por muita coisa. É médica, especializando em oftalmo, daqui uns dias é nossa oftalmologista. É de Canarana daí, né? Daí, que a Lana falava daí. É de Canarana, lá do Mato Grosso. E, Laninha, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, Lorma, por me receber na casa de vocês mais uma vez. Rafa é meu amigo, acho que foi um dos primeiros amigos. Rafa fala que me conheceu antes de entrar na faculdade, foi no ônibus, né? Deu falando alto e ele me criticando um pouco. Quem que é essa menina falando no satélite uma hora dessa, alto desse jeito? Então a gente já tem uma história um pouquinho comprida, né? Nós somos amigos há muito tempo e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Laninha, você tem uma história fantástica, né? E é uma história que recentemente voltou a me emocionar. E como eu falei, a gente, quando idealizou esses temas de pessoas que realmente esperaram, e no seu caso, né, esperança e restituição da família. Queria que você contasse um pouco da sua história, como é que, sabe, lá em Canarana daí, conta pra gente a sua história de restituição familiar. Então, tudo começou lá em Canarana, né? Eu sou filha de duas pessoas que moravam lá naquela cidade ainda. E quando eu nasci, os meus pais eram casados, né? Eu tenho uma irmã que é 8 anos mais velha que eu. Meu pai era alcoólatra, então nós tínhamos um problema ali, uma disfunção na nossa casa por conta do alcoolismo. E pela história de vida da minha mãe, em relação ao meu avô também, que também tinha problema com o alcoolismo, a minha mãe decidiu separar do meu pai. Então, o motivo da separação deles foi a questão do alcoolismo. E eu tinha 3 anos na época. Então, assim, eu tenho muito pouca lembrança daquela época. A única lembrança, mesmo conversando com a psicóloga mesmo, a única lembrança que eu tenho é do dia da briga da separação deles. Então, é a única coisa que eu lembro daquela época. E os dois separaram, os dois muito novos, minha mãe muito bonita, então logo ela casou novamente, meu pai também começou outra família. Então, pra mim, sempre foi muito normal essa questão de pais separados, sabe? Então, isso pra mim era o meu normal, né? Talvez não podia ser pra outra família, mas pra mim era o meu normal. E eu gostava daquilo, né? Eu sempre amei muito meu padrasto, sou muito grata por ele, né? Porque ele sempre foi a representação de pai que eu tinha. A minha madrasta também, sou muito grata a ela pelo tempo que ela cuidou do meu pai. Só que eu sempre tive contato com o meu pai ainda, né? Minha mãe era com quem eu vivia, mas o meu pai, nas férias, era onde eu conseguia ver ele, né? Era pouco contato, mas eu tinha contato, né? Eu falo que eu ia pra casa de um estranho, porque eu não ia pra casa do meu pai. Chegava a ponto de eu, pedir pra abrir a geladeira da casa do meu pai, porque eu não me sentia em casa, né? E assim, eu tinha mais liberdade com o meu padrasto do que propriamente com o meu pai. Passaram-se os anos, né? Eu fui pra faculdade. Na verdade, antes disso, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, porque eu fui morar fora muito cedo, eu fui morar fora com 14, então são tempos muito próximos. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu me converti. E eu acho que eu fui a última da minha casa a se converter. Minha irmã converteu, minha mãe converteu, e Deus usou de uma estratégia pra me levar pra igreja. E lá na igreja, eu sempre fui muito dura, porque minha mãe criou a gente assim. Então, a gente muito séria, né? Não era qualquer problema que a gente parava. E eu lembro que eu não chorava.
E eu aprendi a chorar foi com Deus. Então hoje Deus abriu a porta e escancarou. E quando eu tava num culto normal e o pastor começou a falar sobre restituição de família. Só que pra mim aquilo ali não era uma realidade, nunca foi uma realidade. A minha realidade era a minha família, né? Eu tinha 2 famílias. E até nesse contexto, os seus pais já tinham outras constituições familiares. Seu pai já era casado? Ele tinha filhos com outras pessoas? Não, meu pai era casado com uma mulher. Essa mulher tinha filhos do outro casamento dela, mas eles não tiveram filhos fora eu e a minha irmã. E eles eram casados há muito tempo? Isso? Não, eu tinha 3 anos, isso era mais ou menos com 12 anos. Então fazia mais ou menos uns 10 anos no máximo, né, essa história. E aí quando Deus liberou essa palavra, eu tinha esses 12 anos, eu era recém-convertida. Então tudo que falava pra mim, eu acreditava mesmo, sabe? Então Deus falou, a água parou. E aí eu lembro que teve essa palavra sobre restituição. E aquilo eu peguei como verdade. Então eu falei assim, Deus promete, Deus ama a família. E se Deus tá prometendo que ele pode restituir a minha casa, vai acontecer na minha casa. Né? E isso virou um fato pra mim. Rafa via na faculdade, isso era tipo assim, as circunstâncias que eu via, que era a minha realidade, não mudava o que eu pensava. Então aquilo era um fato, eu sabia que ia demorar, mas que ia acontecer. Você se agarrou nessa palavra, né? Eu lembro que na época, eu vou chamar de velha agora. Na época, tinha o Fernandinho, o David Keelan, que eram as pessoas que tinham mais ministração. E eles falavam que toda promessa passa pelo teste do tempo. E eu falava, você pode ver que tem várias pregações que eles falam isso, ministrações. E eu falava, amém, amém. Mas eu achava que era tipo 1 ano, 2 anos, né? Passa pelo teste do tempo, mas eu não esperava que era 20 anos, né? E passaram-se o tempo. Até porque pro jovem, né? O teste do tempo é 6 meses, né? Justamente. Aí, passaram o tempo, eu fui pra faculdade. Na faculdade, as pessoas me conheciam, né? Meus pais eram separados. Eu tinha muito pouco contato com meu pai, né, Rafa? Assim, eu falava sempre mais da minha mãe. Meu pai quase não tinha contato comigo durante a faculdade. Só que isso sempre foi um fato muito real pra mim, né? Isso eu sabia que ia acontecer. E que independente do que as circunstâncias que tivessem, eu sabia que ia acontecer. E nesse meio tempo chegou da minha mãe se separar desse marido dela. E minha mãe sempre muito bonita. Então algumas pessoas falavam, não, que ia namorar minha mãe, não sei o quê. Aí eu falava, não, esse lugar é do meu pai. E meu pai casado, né? E aí acabou que minha mãe se resolveu com o marido dela e voltaram. Então aquilo parecia muito distante, né? E em um determinado tempo, passaram-se os anos, isso foram anos, né? Passaram-se os anos, um dia o meu pai chega e me liga e pede pra vir morar comigo. Isso um pouco antes de eu formar, Deus havia falado comigo que era me preparar financeiramente e emocionalmente pra assumir o coração do meu pai. E papai me liga, Lana, eu posso morar com você? E aquele pra mim foi um baque, né? Eu tava recém-formada, acho que eu tinha 1 ano de formada mais ou menos, solteira, e papai me liga. E eu não tinha um relacionamento com meu pai. Eu conhecia o meu pai, sabia quem era, mas eu não tinha um relacionamento. Você pensa, meu estranho vai morar comigo. E eu lembro de eu procurar. E você também muito acostumada a viver sozinha, né, Lana? Desde os 14 anos. Pra você também foi um desafio, né? Foi. Então, assim, quando eu formei com 27. Então, assim, eu lembro que eu morava só desde os meus 14. Então, eu ia ter alguém morando comigo. E era meu pai. Né? Então, assim, você pensa, eu vou ter que dar satisfação, eu vou ter que falar onde eu vou, com quem eu vou, que hora que eu volto. E eu nunca tive isso. Então, pra mim, isso foi muito, assim, bateu forte. E eu lembro de procurar com os pastores da igreja, e ele falou assim, Lana, abraça essa causa, Deus tá te dando uma oportunidade de cuidar do seu pai em vida e bem. Você não vai cuidar de porque geralmente o que acontece? A gente cuida dos nossos pais quando tá idoso, quando Doentes, tá doente, né? na beira da morte, é onde que Deus dá a oportunidade. Mas ele falou assim, Lana, se alegra, porque Deus tá te dando a oportunidade de cuidar dele em vida, né? E aí eu falei, então vamos, eu lembro certinho, ele falou assim, vamos trocar esse óculos, porque você tá olhando pelo óculos da tristeza, da melancolia, do fardo. Então vamos trocar esse óculos? Aí foi onde eu comecei a olhar as outras coisas. Ele falou, Lana, olha que incrível. Aí eu comecei a olhar desse jeito, papai veio morar comigo. Lana, só te interrompendo um pouquinho, porque assim, você também tem uma história muito forte com a tua mãe de provisão, né? Porque a sua mãe sempre custeou tudo, né? Toda a faculdade, os seus sonhos, carro, enfim, e teve muito presente nessa questão.
mas o seu pai não te dava esse suporte, né? Mesmo tendo condição pra Mesmo isso. tendo condições, né? Uhum. Para você, de repente, assumir toda essa parte dele, tanto emocional quanto financeiro. Eu lembro que você me ligou e me contou essa história, né? Mesmo de longe, nós somos muito próximos ainda, e a Alana me contou isso pelo WhatsApp, falou, meu pai tá vindo morar comigo. Eu falei, meu Deus, eu ainda falei pra Lorma, Alana, que coração, porque assim, é muito difícil para um filho, né, pagar isso de uma forma totalmente diferente do que recebeu, por diversas razões, né? Talvez ele teve a mesma criação, o mesmo entendimento. Como é que foi para você? Você teve que sabe, que se preparar para realmente dar o contrário do que tinha recebido? E continuando a conversa, por que ele foi morar com você? O papai, ele separou da esposa dele, né? Ele decidiu separar da esposa dele por alguns motivos. E ele se viu sozinho. Porque o pai dele já tinha morrido, a mãe dele também já tinha morrido, e ele não tinha um relacionamento muito bom com os irmãos. E ele se viu só. Então a única opção fui eu, né? Então, na verdade, ele foi te procurar por você ser uma última opção. Sim. E não por ter um refúgio de relacionamento, né? Não. E isso bateu forte em mim, né? Eu lembro que eu precisei de acompanhamento psicológico pra isso. Então, assim, não foi fácil. Vou receber o meu pai. Porque, igual o Rafa falou, durante muitos anos, quem sempre foi a provedora da minha casa foi minha mãe. Então, tudo era minha mãe, né? Tipo, a minha faculdade, quem ralou e batalhou muito pra me formar foi ela, né? Eu falo que a formatura é dela, não é minha. E o meu pai foi sempre muito ausente. Então, eu lembro, assim, de falar assim, chegar, pai, eu tô precisando de roupa. Porque eu já achava, tipo, mamãe pagava tudo. Mamãe pagava a faculdade, pagava as minhas despesas e tudo. E eu ficava muito triste em ter que pedir isso pra minha mãe, entendeu? Tipo, então, às vezes eu queria um sapato, às vezes eu queria uma bolsa. E, às vezes, na faculdade, eu trabalhava os bolos, né? Pra não ter que pedir isso pra minha mãe. Então, assim, minha mãe nunca deixou faltar nada. Mas desses os supérfluos, né, que a gente precisa... Então, eu sempre arrumava meios pra não ter que sobrecarregar ela mais. E eu lembro de pedir roupa pro papai. E o papai virou pra mim assim, não, pode ir lá na loja tal. Eu autorizei você pegar uma calça. Então, você imagina, quando você chega assim e fala, eu tô precisando de roupa, porque realmente você já não tem mais. Aí vai falar assim, não, eu vou te autorizar a pegar uma calça. Pra minha mãe, aquilo era um soco no estômago. Só que a minha mãe sempre foi assim, não quero confusão, não quero que vocês briguem. Então, assim, se ele tem, e ele sempre teve possibilidade de dar pra nós, só que ele não dava, né? Por algum motivo, igual você falou, a gente não entende o que aconteceu na infância, qual foi a criação dele. Só que ele... Era esse mais próximo da gente. E quando foi pra ele vir pra minha casa, eu era a última opção dele. Então não foi fácil pra mim receber. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, que coração. Não foi, sabe? Dentro de mim, eu lutava contra aquilo. Eu sabia que era o certo a fazer. Mas, tipo, poxa, sacanagem. Minha mãe, sabe? Eu olhava assim, eu tinha muito medo. Quando eu decidi isso, eu tive muito medo mãe, né? Em falar pra ela. E ela ficou muito revoltada comigo e com a minha irmã. Ela ficou muito triste e me entristecia ver a minha mãe triste. Mas no meu coração eu falava, eu não posso deixar meu pai na mão. É meu pai, né? Por mais terrível o homem que ele possa ser, mas é meu pai. E eu preciso honrar ele. Porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar o pai da gente, né? O pai e a mãe da gente. E você chegou num ponto interessante, né? Como a fé te ajudou nisso. Né? Porque uma coisa, talvez, se você fosse a Alana que não tivesse os princípios cristãos, que não tivesse a fé, o aconselhamento pastoral, mas a fé, a palavra te respaldou para ter essa reação que ao mesmo tempo, apesar de ser muito nobre, também era sofrida, né? Era muito desafiador para mim. Você colocou sua esperança nele, né? Trazendo aí, porque a palavra te norteou, honrar o teu pai e tua mãe, né? Então, você colocou essa esperança na palavra. Então, não é nada honroso pra Alana, sabe? Quem trabalhou mesmo foi o Espírito Santo, né? E, tipo assim, dentro de mim, a minha vontade era falar, quer saber de uma coisa? Vá pra baixa da égua, não tem nada a ver com seus problemas. Você largou e abandonou a gente porque... Com 3 anos. Porque aquele sentimento de abandono sempre foi muito gritante dentro de mim. E eu tive que trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar isso sempre. Pra que, às vezes, no nosso relacionamento com as pessoas, isso não volte à tona, porque volta. Né? Não é só, abandonou o pai e a mãe. Não é. É aquele, às vezes, você tá no momento mais difícil, você vê o seu amigo virar as costas pra você e isso volta com muita força. Então, isso sempre foi muito... Naquela época, foi algo que
gritou dentro de mim, sabe? Era uma batalha contra a Alana que precisava fazer uma coisa e aqui eu queria ser, aqui eu tinha vontade, né? Então, assim, tive que matar o meu eu, matar a minha vontade e fazer aquilo. Às vezes dá até um sentimento assim, eu cheguei até aqui sem você, né? Eu lutei, eu tô construindo, eu formei, eu tô trabalhando, eu tenho o meu carro, tô construindo a minha casa. E você nunca esteve aqui, né? Por que agora que eu estou conquistei bem, né? tudo, Que eu cheguei. que eu consegui aqui, você chega, né? Você chega na melhor parte, né? Mas foi isso que a minha mãe falou. Ela falou assim, eu não quero ver você se sacrificando agora pra manter ele, sendo que no momento que você mais precisou, ele virou as costas. É muito fácil agora ele chegar no glamour, né? Onde você tem suas coisas, você tá bem resolvida, tal. E aí ele vem com essa sobrecarga de você sustentar, de você pagar, de você prover, né? Eu acho que é uma reação dela, assim, como mãe, também muito Compreensível. esperada, Sim. compreensível, porque no fundo ela tinha medo de você se machucar de novo, né? Sim, de criar expectativa, criar esperança, colocar muitas coisas em cima dele e ser frustrada, né? E quando o papai foi morar comigo, então ela ficou muito triste, muito chateada. E eu lembro que a gente teve uma conversa, inclusive quando eu estava com Covid, eu estava muito ruim. E aí ela foi falar, tipo assim, tá vendo? Você tá tendo que trabalhar o dobro pra conseguir sustentar teu pai aí, e não sei o quê. E começou a colocar isso com mais pressão. Falei assim, mãe, eu acho que tá na hora da senhora se curar. Eu já tenho tentado fazer isso e eu liberei perdão sobre o meu pai. Eu entendi que eu preciso perdoar ele. E que sobrou pra mim cuidar. Então, Foi vamos lá. Uma escolha, né? Sim. Na verdade, um perdão. Eu falei assim, foi uma caiu a escolha. bomba no meu Escolheu colo. amar. Escolheu amar, escolheu perdoar. Caiu a bomba no meu colo. Então agora se vira, né? E eu falei assim, mãe, tá na hora da senhora passar por isso, né? Eu falei, você tem muito tempo de igreja, é muito tempo cristã, você sabe mais de valores bíblicos que eu, a senhora me ensina, então tá na hora da senhora ser curada. Porque a senhora nunca foi curada daquele fim de relacionamento, né? Na verdade, era uma ferida em série, né? Sim. É uma cascata de Cascata, dor, né? né? Que ia E a descendo cura sobre- também aconteceu Exatamente. em efeito dominó, né? É. A cura da Lana refletiu na cura da mãe. Porque é verdade, gente, vamos ser sinceros, curar e mexer em ferida dói. Demais. Sangra. E às vezes a gente não tá disposto. quer. A gente não tá disposto, né? Tem coisas internas minhas que eu falo com a psicóloga. Eu falo, isso aí eu não quero mexer agora não. Deixa pra depois. E só vou postergando. Só que vai chegar um ponto que não tem mais como. Chegou aquilo ali, você vai ter que resolver. Então, pra mim, naquele momento, eu não tinha muita escolha. Eu tive que me resolver, porque eu tinha algo pra resolver. Lana, e como que foi o dia que ele chegou na sua casa com mala e cunha mesmo? Como é que foi esse dia, você chegar e assim, tá aí, agora sou eu. Eu lembro que foi muito baque pra mim. Eu vou me emocionar com isso. O relacionamento dele já não estava muito bom com a esposa. Então, meu pai estava sendo muito negligenciado. E meu pai sempre foi muito dependente das pessoas, né? Então, ele dependia que arrumasse a comida dele. Se não arrumasse... Na minha casa foi assim. Se não arrumasse, ele não comia. Se eu não fosse providenciar roupa, ele não tinha. Então, assim, eu falo que eu ganhei um filho de 61 anos, né? Eu... solteira, sozinha, acostumada a viver a minha vida do jeito que eu Adotou queria. um jovem idoso, né? Eu tinha um idosinho, dois, né? O Joca e ele. E Joca é o cachorro. Joca é o cachorro que ela ganhou, inclusive, da gente, né? Amanda, Bel, Thiago, um abraço pra vocês. E aí, inclusive, eles viraram parceirão, né? E aí, papai chegou, eu lembro do Lorma, que ele chegou em casa com uma mala. Meu pai não tinha nem cueca. E aquilo me doeu tanto em ver meu pai daquele jeito. Porque eu falava, Deus, o Senhor tem me trazido tanta providência, tem cuidado tanto de mim, e eu ver meu pai desse jeito. Então, meu pai passou a ser, pra mim... Uma mala só. Uma mala. Ele não tinha perfume, não tinha desodorante, não tinha coisas básicas que a gente tem, sabe? E que às vezes a gente não dá valor, porque é tão corriqueiro do nosso dia. Meu pai não tinha, né? E aqui eu lembro das camisetas dele, muito velhas, assim, desgastadas, amarela, encardida. E aquilo me doeu tanto, sabe? Tipo, bermudas manchadas. E eram, tipo assim, 3 camisas, 2 cuecas, uma bermuda.
E aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro da minha irmã me chamar no quarto, ela abriu a mala, me mostrou tudo aquilo. Ela falou assim, tá aqui, agora sobrou pra nós cuidarmos. Eu lembro que naquele dia a gente saiu com ele, foi comprar, a primeira coisa que a gente comprou foi cueca. E ele era tão agradecido quando você dava as coisas pra ele, que você comprava uma cueca pra ele, era o máximo. Ele se achava. E é assim, a gente levou pra comprar sapato, e depois levou pra comprar roupa, ele já tava todo se achando. Eu falei, pai, o senhor tá bem boyzinho agora, ele já me chamava pra comprar roupa já. Ele, não, eu vou viajar pra praia, eu preciso de uma bermuda nova. Aí chegava lá, eu, pai, vamos levar essa. Não, eu vou levar essa aqui de linho, que é da praia, porque é fresca. Eu falei, gente, mudou muita coisa. Ensinei bem, né? Ensinei bem, né? Foi. E ele... E assim, no relacionamento nosso, foi muito engraçado, porque era uma pessoa desconhecida que eu tinha dentro da minha casa. Então, eu não sabia o que gostava, o que fazia, o que ele gostava, né, de comer. Eu não sabia. Quais as manias, né? Que a gente sabe as manias dos nossos pais, né? Sim, mas eu não conhecia ele. Eu sabia que ele era meu pai, mas eu não conhecia o coração dele. Eu não tinha acesso. E ele também não tinha acesso ao meu, então ele não sabia. Então, não foi uma aprendizagem. Durante um ano e meio... Ele aprendeu quem era a Alana, a filha dele, e eu aprendi quem era meu pai. E eu lembro, assim, às vezes eu tava de plantão, como eu trabalhava numa outra cidade, então eu nunca deixava ele só, então ele ia comigo. E as minhas despesas triplicaram, porque quando eu tava no hospital, eu não pagava hotel, eu tava de plantão. E aí agora eu tinha um pai que ficava no hotel. Você então, montou até uma casa pra ele lá, né? Eu tive que montar uma casa na outra Sério? cidade Na pra outra ficar cidade. de QG, enquanto eu trabalhava, ele ficava na casa. E ele, você via que ele amava cuidar de mim. Então, assim, ele sabia muito que eu gosto de churrasco. E a gente tinha uma carne favorita, que é a maminha, que nós elegemos que era melhor que picanha. Então, ele ia lá no açougue, que era uma cidade de interior, então não tem toda hora o que você quer. Ele ia lá e encomendava a carne que eu queria, que era pra fazer. Aí eu dei uma churrasqueira elétrica pra ele. Pois ele fazia, o almoço era churrasco na churrasqueira elétrica, com salada de repolho e tomate, que ele fazia. Mas aquilo era o orgulho dele. E ai, se eu não comesse. Não, e o pior é que era gostosa a comida, sabe? Não era ruim, pelo menos essa que ele fazia, essa. Ele fazia de vez em quando uma bagunça lá, mas... E assim, às vezes eu tava de plantão, aí eu passava na recepção, aí as meninas, seu pai deixou um açaí aqui pra você. Aí, tipo assim, às vezes, eu entrava do consultório e chorava. Porque eu nunca tinha tido aquilo. Eu nunca tinha sido cuidada por um pai. E aí, de repente, você vê uma pessoa, tipo, às vezes tinha comida no hospital, mas ele fazia questão de comprar a marmita e levar pra mim. Na verdade, você nunca tinha tido e nem esperava ter de novo, Não. né, Lana? Que foi uma coisa extremamente inusitada. Você já adulta, já vivendo a sua vida, de repente ter esse cuidado paterno que você ainda não tinha vivido. E aí, o papai começou a dar problema, porque o papai era alcoólatra. E quando eu fui trabalhar, eu falei assim, pai, o seguinte é esse, eu preciso que o senhor me ajude. E eu sempre fui muito sincera com ele. Eu falei assim, pai, aqui não é Canarana, né? Lá em Araguaína é bem maior. Canarana é uma cidade, não sei se vocês conhecem, é uma cidade de 30 mil habitantes. Então, todo mundo se conhece. Eu falei, pai, aqui não é Canarana, aqui é perigoso, você não pode sair e beber e de carro, porque vai dar problema. E quando eu fui trabalhar, quando eu ia pro interior do Maranhão, no Riachão, eu falava, pai, infelizmente aqui você não é... Ele tinha um apelido de Bate, né? O nome dele era Osmar. E aí eu falava assim, aqui você não é o Bate. Ninguém te conhece como Bate. Aqui você, infelizmente, é o pai da doutora. Então o senhor não me faça nada na rua que vá me envergonhar, porque é o pai da doutora, não é o seu. Então vai me prejudicar profissionalmente. E eu sempre fui muito clara com isso. E ele começou a dar problema. Então, às vezes, eu tava no plantão, me ligavam. Ô, Lana, vem buscar seu pai aqui no boteco, porque seu pai tá bêbado e falando isso. E aí, no meio de um plantão, num caos, eu precisava arrumar alguém que fosse lá pra me ajudar. E aí, eu liguei pra minha irmã, conversei com ela. Falei, Paula, eu acho que é bom o papai ir passar um tempo aí, né? E aí, eu sei que nesse meio, tipo, já era meio do ano... E aí não aconteceu, eu falo, não, vamos deixando. Nesse meio tempo, o papai teve uma úlcera gástrica, fez uma cirurgia em outubro. E a médica falou, o senhor nunca mais pode beber.
Porque se o senhor beber, o senhor vai morrer. Não tem o que a gente fazer com o seu estômago. Tá bom? Tá bom. Então, ele parou de beber. Então, lá em casa não entrava mais bebida, era sempre muito regrado, a comida dele era... Papai emagreceu, quando ele morou comigo, nesse tempo, ele emagreceu 17 quilos. Meu pai nunca fez exercício físico, ele tinha um personal. E ele me carregava, porque eu não gostava de academia, então ele me carregava junto. Então, no dia que eu falava, não, pai, não vou não, vai, que eu já tô pronto, tô te esperando aqui embaixo, vamos, agiliza. E ele amava o personal dele, né? Era um grande amigão dele. E aí, então, assim, meu pai começou a ter hábitos de vida que ele nunca tinha tido, né? E só que era assim, muito dependente, então aquilo me consumia também, sabe? Então aquilo me trouxe um senso de responsabilidade muito grande, porque além de eu ter que gerir financeiramente a casa, que eu tinha que segurar a onda também, a peteca da emoção. Então eu tive que anular muito a Lana, e esse anular muito, eu comecei a entrar num processo de depressão. E foi um período muito difícil. E quando eu me vi assim, no fundo do poço, né, que eu falei assim, Deus, não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Eu não dou conta mais, eu preciso de ajuda. E eu pedi ajuda pra ele. Falei, pai, eu não consigo mais sozinha. Eu preciso que o senhor me ajude. E aí o papai pegou e virou as costas pra mim de novo. Falou, eu não tenho que resolver seus problemas, você se resolva, porque eu vou resolver os meus problemas, estou indo embora pro Mato Grosso de novo. E pegou o carro e vazou pro Mato Grosso e me deixou naquela situação. Então, pra mim, aquela sensação de abandono, de rejeição, tudo voltou que eu tinha feito. Com força. E a pergunta que eu fazia era, Deus, eu fiz tanto, eu dei o meu melhor. E não foi o suficiente. Isso começou a piorar ainda mais na depressão, porque eu falava assim, Deus, eu dei tudo que eu tinha. Tudo que eu podia, o melhor que eu podia fazer. Não foi o suficiente de novo. E meu pai foi embora. Nesse tempo, durante muito tempo, meus pais não se falavam. Lembra, Rafa? Uhum. Então era assim, sempre quando tinha formatura, aniversário, alguma coisa, eu tinha que escolher um ou outro. Os dois não iam. Entendeu? Minha mãe não tinha problema com meu pai, mas meu pai não ia em ambiente que a minha mãe estava. E eles não se falavam desde quando eles tinham separado. Então, tudo que tinha que resolver de filhos era minha recado, mãe. Né? Mandava minha mãe que resolveu, ou eles mandavam recado por nós. Então, não existia conversa. Diálogo, não tinha. E era engraçado que toda vez que eu falava do meu pai com o meu pai sobre a minha mãe, você via na fala dele que ele era apaixonado nela. E eu sempre tive isso dentro de mim. E eu sempre linkava com a palavra que eu tinha recebido. Então, isso era muito forte, muito nítido. Eu falei, bom, meu pai é apaixonado da minha mãe, então tem esperança ainda, né? E a minha mãe sempre muito bonita, ela era casada, né? E eu lembro de uma vez que o meu padrasto, amo o meu padrasto, mas eu lembro que ele falou uma vez assim, que só aceitaria perder a minha mãe pro meu pai, né? Eu falei, peguei, Deus. Já entendi o recado. Vamos seguir na fé que vai dar certo. Isso era muito real, né, Rafa? Eu sempre falei isso. E os meus amigos tiravam onda com a minha cara mesmo. Eles, nossa, Lana, larga a mão de ser doida. Tipo, 20 e tantos anos deles casados, você acha mesmo? Eu falei, acho, pra Deus nada é impossível. Na minha cabeça eu falava assim, pra Deus nada é impossível. Pra ele levar um embora e matar o outro, resolveria o meu problema. Meu Deus, simples, né? De leve. Precisou de fazer isso, graças a Deus, né? De leve. Mas é engraçado porque você fala... eu estava em uma ocasião onde você recebeu uma palavra de Deus através de uma pessoa que falou que haveria restituição da sua família. E naquele momento, assim, eu até conto que eu achei um pouco mecânico, né? Porque você vê um filho de pais separados, é meio fácil você dar uma profecia para ele que é falar que a família vai voltar. Mas não critiquei, fiquei guardado na minha. E aí, cumprindo Lana, um papel. Eu fiquei calado, né? Daquela hora, eu nunca falei, desesperancei ela, não. Eu fiquei calado. Como amiga, eu tava lá, falei... eu acho que os não dois sei. casados. E aí, Lana, avançando um pouquinho, um dia que me emocionou muito foi exatamente o dia que você me mandou uma foto dos dois em viagem. De vocês três, na verdade. Dos dois. E falando que eles iam se casar. Conta como é que foi isso. Como é que foi isso? Então, eles, pra quem não se falava, eu fiquei doente, eles tiveram que se falar, eles tiveram que vir do Mato Grosso junto pra mim ver. No fim, eu não tava doente nada, eu falei que é só estratégia do Senhor. Aí acontecia assim, da gente marcar a viagem, eu marcava com o papai, a minha irmã... Não, eu marcava com a minha mãe e ela marcava com o meu pai. A gente viajava pro mesmo lugar, os hotéis eram um do lado do outro e a gente não sabia, a gente descobria quando chegava lá. Porque nada tinha sido combinado. Porque eu falava, bom, os dois não viajam juntos, então um viaja com um e outro viaja com o outro. A gente sempre fazia isso, eu e a minha irmã.
semana pra tentar administrar o negócio. E às vezes acabava da gente ir pro mesmo lugar. A gente foi pra Maragogi, a gente tava em Porto de Galinhas, cada um na mesma época, um do lado do hotel do outro. Aí eu falava, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que nós vamos sair com todo mundo junto? Parece filme. Cara, Deus é muito fantástico. Pensa em alguém inteligente e criativo, é Deus. E aí, eu sei que eles vieram no ano passado, em outubro, pra minha casa, pra me contar que o papai tinha convertido, que o papai tinha parado de beber lá no Mato Grosso. Porque quando meu pai foi embora, e eu falei que eu senti muito abandono, muita tristeza, aí um dia eu tava com uma amiga conversando, ela falou, Lana, como é que você tá? E eu comecei a expor o que eu tava sentindo. E ela falou assim, Lana, por que tu tá chorando? Por que tu tá reclamando, sempre murmurando? Deus não falou que ia restituir o casamento dele? Tu acha que Deus ia restituir com ele aqui e ela lá? Não tem como. Aquilo foi uma virada de chave pra mim. Eu falei, cara, é verdade, eu tô fazendo todo esse drama pra quê? Por que eu tô sofrendo desse jeito? E aquilo virou. Quando a minha mãe falou que viria pra minha casa, eu falei, amém, eu já sei o que é. E eles vieram junto. Aí quando eles chegaram, ele foi contar que ele tinha convertido, que papai tinha parado de beber e que por fato dele ter parado de beber, qual que foi que eu falei? Quem que foi que eu falei que foi a causa da separação deles? O alcoolismo. O álcool. Então, na hora que meu pai parou de beber, quem que é minha mãe? Brilhou os olhinhos, trim. Os dois já estavam separados. Eu falei, olha... Aí eles vieram pra me contar que estavam namorando. Não. E que vieram pra me perguntar se eu aprovava e tal. Como é que foi isso? Não, gente, E você já com um buquê, né, atrás. Já Assim, né? é cerimonialista, o vestido e tal, ok? Pode entrar o pessoal das alianças. O valor, Lana, isso depois de quantos anos? 29 anos de separados. Uau. Eles tinham, né? Eles tinham outras vidas, outras pessoas e... Eu falei que Deus não matou ninguém, mas Deus carregou pra Nada longe, é impossível pra resolveu, Deus. nada é impossível pra Deus. E aí, quando eles vieram me perguntar o que eu achava, tal, tanto que eu lembro que na hora, Rafa, você foi o primeiro, sabe? Eu mandei, Rafa, tu lembra daquela história assim? Pois é, meus pais vieram me contar que estão namorando, não foi, Rafa? Foi. E aí, tipo assim, pra quem conhecia a história de muito antiga, pra Bel, pra Virgínia, eu mandei mensagem. Então, assim, foram pessoas que sempre viram e que me chamavam de doida, que não acreditavam em mim, né? E aí, de repente, acontece isso. Então, isso, pra mim, foi a concretização do que Deus já tinha me prometido. Eu sabia que ia acontecer. Então, assim, o teste realmente... toda promessa passa por um teste de tempo. Eu não achei que ia demorar tanto, 20 anos, né? Mas, realmente, aconteceu. E eles vieram pra marcar a data do casamento. E foi muito lindo. Eu até brinquei com a minha mãe. Falei assim, mãe... Esse negócio tá errado, esse papel tá invertido. Era pra gente tá arrumando o meu casamento. Eu tô arrumando né? de você. E eu tô olhando vestido pra senhora. Isso tá errado. Isso daí não é o certo. Mas foi assim, a época que eu vi meus pais mais felizes. Eu nunca tinha visto eles tão felizes daquele jeito. Meu pai parecia adolescente novo quando tá apaixonado. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer coisas com eles que eu nunca tinha feito. Eu tive a oportunidade de sentar pra tomar um café da manhã com eles, pra almoçar. Que às vezes, pra quem tem todo dia, é coisa mais normal. Eu nunca tinha tido. E como eu fui curada com esses momentos, sabe? E se antes eu acreditava na família, agora eu acredito mais. Eu tive a oportunidade de ir pra igreja, que às vezes parece ser coisa mais idiota. Mas eu vi meu pai levantando a mãozinha pra Deus. Aquilo pra mim foi o auge que eu podia sentir. Eu tive a oportunidade de viajar com eles, né? Que foi onde eu mandei a foto pra você. Como família, né? Meu Eu, a pai, primeira- minha mãe E eu. Eu falei assim, que foi a primeira vez na minha vida, já com 30 anos, que eu tive a oportunidade de ser filha. De saber o que é ser filha. E não ser mãe do meu pai ou mãe da minha mãe, mas ser filha. E foi isso, a história deles, assim. Foi muito bonita, né? Eu falo que nenhum autor de qualquer filme poderia ter sido tão lindo e específico. Mas Deus, ele é fantástico. É interessante, né? Só pra gente ir caminhando pro fim, mas a família, ela vem sendo, né? Na verdade, sabemos que se tem algo que o inimigo, nosso inimigo, né? O diabo, ele quer realmente matar, roubar, destruir, é a família. Porque é através da família, né, que a gente vê a manifestação do amor de Deus e a concretização de muitos sonhos, né? E você contando isso, e pra quem tá assistindo, né? Porque hoje... meus pais também são separados e eu sei que deve ter muitos jovens, muitas pessoas que vivem esse cenário, e ouvindo a sua história hoje eu tô impactada, mas para você deixar um recado assim, da esperança de não
por mais que passem 20, 30 anos, né? Mas se você se encontra nessa situação, né? Você falar um pouquinho dessa sua esperança. O que você falaria pra quem tá passando hoje por essa situação? Que mesmo diante de tudo negativo, né? Onde tudo possa falar que não. Deus ama a família. O sonho de Deus são famílias, né? E para Deus nada é impossível. Deus move céus e terras para reencontrar corações, Amém. Né? E para consertar aquilo ali. E eu vejo assim que precisou de muita coisa deles serem curadas, né? Então, nós como filhos, nós só temos a acreditar. Existe uma promessa, né? Eu vi o podcast da Lorma e algo que me impactou muito foi ela falando assim, que eu sou e acredito em tudo que Deus fala. E a Bíblia, ela é muito específica quanto a isso, que ela fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é juntos. Não é o meu pai na casa dele, eu na minha e minha mãe na dela. Então, nós como unidade, nós serviremos ao Senhor. E isso se tornou uma verdade para mim. Então, nós, quanto filhos, nós não podemos desacreditar nisso. Não perder a fé nisso, sabe? Porque às vezes a gente vê a circunstância, um briga com o outro e aquele pampeiro que existe em toda a família, né? Não era só na minha casa. E é isso que eu quero, assim, deixar de mensagem, né? Deus tem uma promessa na família de vocês, né? Assim como teve com a minha. Só acredita, deposita sua fé nisso. Deus, ele é grande o suficiente. Eu falo que no dicionário de Deus não existe impossível. Então, que para nós parece impossível, para Deus é um estalar de dedo. E ele resolve tudo, independente do tanto de tempo. Então, às vezes fala, não, porque minha mãe é mais feliz longe do meu pai, porque os dois juntos só brigam. Mas será que talvez não precisa tratar alguma coisa nele? Passar pelos processos, né? Os processos são a construção da realização da promessa, né? E você falando, Lana, me remeteu a um versículo muito bonito que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora a fazer o que ele prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Essa história tão bonita que a Lana nos presenteou hoje, ela pode ser muito parecida com a história que você viveu. E a mensagem que nós queremos deixar aqui hoje nesse programa, nesse episódio, é que existe esperança para a sua família. Existe esperança para a restituição da sua família. Ainda que o temperamento deles digam que não, ainda que as histórias digam que não, ainda que os anos, né, as décadas sejam contrárias a essa esperança, existe esperança. E nós queremos orar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por essa história, pela vida da Lana, mas te agradecemos também porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem compromisso com a família. A família foi a instituição, a primeira instituição que o Senhor fundou na terra. Deus, e oramos por aquelas pessoas que nos assistem, que estão tão desesperançadas quanto aos seus leitos familiares. Deus, que o Senhor venha restituir, que o Senhor venha trazer paciência para que eles enfrentem e passem pelos processos com fé, com esperança, sem perder, Deus, a expectativa naquilo que o Senhor pode fazer. Ó Deus, abençoa cada pessoa que nos assiste e nos faz esperar no Senhor e confiar a restituição da nossa família ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Laninha, muito obrigado. Obrigado por ter vindo de Araguaína. Obrigado por ter nos presenteado com essa história linda. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado, Tani. Obrigada, Rafa. Obrigada, Lana. Todo mundo em prantos aqui no estúdio. Muito impecável. Obrigado, Lorminha. Obrigada, Lorma. Prazer conhecer você. Espero que essa história alcance muitas pessoas, impacte, assim como nós somos impactados. E não hoje. foi só a restituição do casal, né? Foi a restituição dos filhos, né? Da família toda. Eu achei muito... Enfim, sem palavras. Sem palavras, foi tudo. Um grande abraço, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Curta, se inscreva no canal e compartilhe com aquelas pessoas que precisam de ouvir essa história. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Aí não bate palma.